A maioria das Uhum. pessoas que você atende não, Uhum. não sabem basicamente como tá a performance da própria carteira? Como assim? Não, Vasco, o pessoal às vezes tem fundo de previdência, só que o cara não sabe como é que os fundos estão performando. O cara tem uma carteira às vezes inteira de fundo de investimento e ele não sabe quando tá performando. Pra pessoa vir a nós, cara, geralmente é aquele... como que eu digo pra ti? Mas é aquele susto, que o cara abre o aplicativo da corretora, tá lá, rentabilidade anual, 50% do CDI. Aí é quando o negócio já tá muito crítico. Só que são esses cases que a gente gosta de trabalhar, querendo ou não. Porque, cara, a gente vai esmiuçar ativo por ativo que ele tem em carteira. E assim, Vasco, 90% dos investidores, os caras não sabem o que tem em carteira. Os caras não sabem o que é o produto, qual o risco embutido, o que tem dentro da carteira do fundo, quanto ele tá pagando. Cara, o que mais tem de cliente é pagando taxa sobre taxa. Às vezes o cara tem um fundo que investe em outro fundo da mesma instituição, cobrando taxa sobre taxa, 2%, mais 2%, mais performance, e o dinheiro do cara cada vez vai diminuindo. Então a gente traz soluções para ele adequada ao seu perfil, a gente presta essa orientação. Claro, a gente não trabalha com gestão, então eu não vou mandar no teu dinheiro, mas eu posso te orientar. Posso falar, olha, cara, hoje tá pagando uma taxa de 2%, tá ganhando isso. Se a gente vier para uma liquidez diária, cara, tu vai ganhar o dobro. Igual eu falei para ti, até trouxe aqui um case. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas, cara, que é uma carteira de previdência, por exemplo, de um cliente de bancão. Cara, se a gente for ver, olha as previdências dele no longo prazo. Todas perdendo para o CDI e cobrando taxas, querendo ou não, altíssimas de performance. Então, assim, essa é a média de mercado. Cara, se tu tem previdência, tu tem fundo na carteira, muito provavelmente vai estar sendo, entre aspas, espancada pelo CDI. Caralho. Cara, realmente algo bem preocupante. E que, cara, a gente consegue trazer um alfa financeiro, por exemplo, até vou descer aqui. O que é o alfa? Só para o pessoal entender. Boa, cara, o que significa alfa? O alfa financeiro é basicamente, essa carteira aqui de previdência foi de um cliente que eu fiz uma reunião com ele. Assim, esse cliente era pai de um cliente meu. Então eu falo que assim, às vezes o cara chega até nós, por ser uma pessoa mais nova, por ser um trader, enfim, o cara já tem dinheiro na corretora, só, cara, ele vai ter um pai, mãe que vai investir, vó, tio, tia, enfim, cara, todo mundo. Só que ele, por ter esse medo, às vezes o investidor, querendo ou não, até por ser mais velho, o cara tem um certo receio. Então esse aqui é um cara, por exemplo, que não gostava de jeito nenhum de corretora, tem conta lá no banco, cara, há mais de 10 anos, 20 anos, enfim. Como que eu vou falar para um cara desse, tirar o patrimônio dele do banco e mandar para uma corretora? O cara não vai querer, ainda mais se é um cara de 60, 70, 80 anos, enfim. Então, hoje, a gente consegue gerar esse alfa financeiro dentro da própria instituição do cliente. A gente consegue atender ele aonde for que esteja. O que é o alfa financeiro na prática? Olha, eu chegar aqui pro Vasco, falar, Vasco, olha, hoje tu tem 1,7 milhões nessa previdência aqui desse banco. Tá? Se a gente fizer essa alteração no fundo da Previdência, que tem muita gente que não sabe isso, mas o pessoal acha que para mudar o fundo da Previdência tem que resgatar. Não, você consegue alterar dentro da própria Previdência, sem ter a necessidade de resgate. Eu chego para ti e falo, Vasco, olha, se a gente mudar desse fundo para esse fundo aqui, dentro da própria instituição, só que, claro, a gente trazendo esse acompanhamento para ti, trazendo o fundo, essa questão do acompanhamento ativo, cara, em 3 anos tu vai ganhar 214 mil a mais do que se você tiver nesse fundo que você tá hoje. Cara, é doideira. Com a mesma segurança. Não, com um notional menor. Porque esses fundos aqui, se você reparar, cara, são fundos de investimento multimercado. Então, assim, crédito privado a rodo, pode ter até renda variável dentro do fundo. Então, assim, a gente às vezes vai colocar em um fundo, por exemplo, que vai investir em títulos do Tesouro, trazendo uma eficiência para o cara de 14% no ano, sendo que esses fundos aqui até trago, cara, depois... esses fundos no último ano, eles renderam 6%, 7% contra 11% do CDI. Doideira. Entendeu? Perdendo para poupança, porque poupança pelo menos é isento, né? O cara deixa muito dinheiro na mesa. Exatamente. E assim, eu falo para os meus clientes, cara, eu falo que algo que é muito transparente aqui é que eu quero que você vire meu cliente se eu conseguir, entre aspas, cara, te provar que você vai ganhar mais dinheiro. Esse comparativo que você fez aí, basicamente, é tipo, em 3 anos a carteira do cara ia estar 2.244.799. Exato. Uma carteira que você propôs com o mesmo nível de segurança ali, tipo, Sim. A mesma base de título, mesmo segmento ali, etc. Só que de uma forma Sim. mais performática, vamos assim se dizer, né? Bem escolhido. Sim.
Em 3 anos ele ganharia 214.738 a mais. A mais. Ou seja, se ele mantivesse a carteira dele do jeito que estava, em 3 anos ele deixaria 214 mil na mesa, assim. Na mesa. Foi. Ao Léo. Dentro do próprio banco. E detalhe, tu comentou aí, produtos do mesmo nível de risco. Não. Saindo do crédito privado, que é o multimercado que ele tá hoje. Indo para o mais seguro. E indo pro mais seguro. Pagando, em vez de pagar 2, pagando 0,5 ao ano, por exemplo. Que foi a sugestão que a gente trouxe. Tá. Em 5 anos, 400... Era $500 milhão é doideira. É doideira. E assim, todas, cara. E nesse caso aí, tu sugeriu o quê? A substituição do fundo de previdência dele? Substituição do fundo de previdência. Só dentro isso. Da própria instituição. Pegou um fundo de previdência mais agressivo, tava performando pouco, trocou por um mais conservador que pagava mais. Sim, que acompanhava o CDI. Doideira. E que você corria menos risco. Nossa. É exatamente isso, cara. E eu falo, Gustavo, cara, agrega. Cara, 15 anos, 4 milhões e 100. Você tá louco, mano? Você deixar isso na mesa assim? Você deixar de ganhar? Exato. E correndo menos risco. Por ignorância. É doideira, né? Exato. É doideira, né, cara? Exato, cara. Eu falo que assim, pra mim, faria diferença. Nossa! 4 milhões a mais eu não reclamaria, não. Deixando na mesa assim, ainda mais com a inflação do jeito que nós estamos, você é louco. Tá maluco.